Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Éder, ok? Quero compartilhar hoje com vocês, tá? Uma experiência que eu tive com esse notebook da Lenovo, né? Que chegou até mim, ele estava dando erro de disco, tá? Ele estava dando erro de sistema operacional, ok? Tá? Aí após dar uma analisada nele ali, verificar ele, tá? Eu resolvi dar uma olhada na parte interna dele, na parte física dele, ok? Tá? Normalmente para você abrir um notebook, tá? Muitos deles ele tem um compartimento separado, ou ele é um compartimento só para o HD, ou ele tem um compartimento separado como esse aqui, onde tu tem acesso às memórias, onde tu tem acesso ao processador, tu tem acesso ao próprio HD, ok? Tá? Mas qual é o procedimento correto para que eu venha estar abrindo o notebook, tá? O recomendado é que você desligue ele da força, tire a bateria, para não acontecer que ele esteja ligado, né, e você venha a remover algum componente com ele ligado, tá? Alguns notebooks eles podem ser mais difícil de desmontar, né, porque muitos notebooks, principalmente agora os mais atuais, a parte de baixo, né, a parte da base, ela é uma parte só, ela não tem esses compartimentos assim divididos conforme esse aqui tem, tá? O que pode dificultar um pouco a abertura, né? Muitos notebooks eles têm parafusos embaixo do teclado, ok? Tendo que ser removido primeiro o teclado para sua correta desmontagem, ok? Mas nada muito complicado, né? Se você tiver tranquilidade, tiver calma, né? Ver alguns tutoriais aí pela internet, isso pode te economizar algum valor, né? Ok? Então, neste caso aqui, né, eu já removi a bateria, eu já desliguei ele da força, e aí eu vou abrir ele para dar uma analisada o porquê que ele está dando esse erro de disco, porquê que ele está dando esse erro de sistema operacional. Neste caso aqui, esse aqui é bem simples, né, de ter acesso à parte interna dele, ali os componentes principais, a memória, o HD, o processador. É só remover esses parafusinhos aqui, ó, que virando ele nós já podemos perceber, né, que ele tem um compartimento separado. Eu já afrouxei os parafusos aqui para facilitar, ok? Ó, removendo aqui a parte, né, eu tenho acesso às memórias deles aqui, né, bem à minha disposição, bem fácil de eu estar mexendo, lembrando que qualquer coisa que formos mexer, né, num notebook, qualquer componente de hardware, temos que mexer com todo o cuidado possível, com toda a delicadeza, porque são peças sensíveis, ok? Tá? Normalmente é recomendado pegar pelas bordas, ok? Nada aqui se mexe ou se tira com força bruta, tá? Tudo é no detalhe, tudo é com cuidado, ok? Porque são procedimentos simples de te fazer que pode estar economizando algum valor, né? Porque se nós formos levar numa assistência, pode ser que seja cobrado um valor de hora técnica bem elevado, né? E às vezes pode ser uma coisa bem simples, ok? Eu mesmo sou profissional da área de informática, mas estou compartilhando com vocês aí essa dica, tá? Neste caso, que estava dando erro de disco, erro de sistema operacional, tudo indicava que o HD estivesse estragado, ok? Tá? Ao abrir eu pude verificar que esse notebook aqui ele não tem um HD, ó, ele não tem um HDzinho normal de 2.5 polegadas, HDzinho de Note, tá? Ele tem aqui um SSD, tá? Da tecnologia M2, só que ele está adaptado, como esse notebook não é um notebook já moderno, ele está adaptado num adaptador para ele funcionar com a interface SATA, ok? Existem vários tipos de SSD, né? Vários formatos, vários tamanhos, né? O SSD M2 ele tem duas interfaces, na interface SATA e na interface PCI Express, ok? O que varia neles? Os formatos e a velocidade, ok? Neste caso aqui, provavelmente, né, não foi comprado um SSD do formato que ele é tipo bem parecido com um HD, ok? Que ele já é para interface SATA direto, foi comprado um M2, né? E esse notebook não tem entrada M2 já nativa nele, aí foi comprado um adaptador para que ele fosse adaptado, ok? Tá? O SSD
Ele não é uma tecnologia nova, tá? Ele já é uma tecnologia que já tem há bastante tempo, ok? Tá? Ele é uma tecnologia que ele vem se aperfeiçoando agora, né? E ele vem se popularizando cada vez mais, né? Tem se usado o SSD porque ele dá um up de performance bem considerável, né? No nosso equipamento, né? Se nota bastante, principalmente se o equipamento for um equipamento mais antiguinho, mais intermediário, vale a pena após uma análise estar investindo num SSD, tá? O SSD ele ainda é uma tecnologia um pouco cara, mas se encontra aí SSD de tamanhos menores aí, bem acessíveis hoje em dia e muitas vezes é o suficiente, ok? Também o SSD em alguns dos casos, né, em alguns notebooks, é possível usar ele em conjunto com um HD, tá? Ele pode ser usado o que nós chamamos de híbrido. Em computadores, PC, desktop também, computadores esses que nós chamamos de mesa popularmente, também é muito comum usar um SSD com os principais programas que se usa e o sistema operacional e um HD junto para que a gente venha estar fazendo o armazenamento, ok? No caso deste aqui, tá, o que parecia ser um problema bem complexo, um problema bem difícil, após eu abrir ele, eu pude verificar que na verdade o SSD, né, ele tinha apenas se deslocado aqui do soquete, tá? Até porque ele foi adaptado aqui, o que não deixa ele ficar preso da maneira correta aqui no local, e isso acontece bastante com notebook, tá? Principalmente após o notebook ser mexido, às vezes, muitas vezes, né? Não se colocar ele corretamente ali no soquete, não colocar todos os parafusos, aí o notebook é uma coisa que a gente leva de um lado para o outro, a gente carrega de um lado para o outro, às vezes pode acontecer de cair, às vezes pode acontecer de bater, e é muito comum então de acontecer esse deslocamento, né? Aqui principalmente aconteceu, né, porque ele está adaptado aqui de alguma maneira, né? Eu vou ver agora uma maneira de poder deixar ele aqui o mais fixo possível, ok? Então, após colocar o SSD no lugar ali, né, e ligar o notebook para testar, eu pude perceber que o único problema, na verdade, era somente isso. Somente o SSD que havia se deslocado do local dele ali, ok? Eu vou fechar ele aqui, né, basicamente, só para poder estar testando e mostrando para vocês, ok? Então, qual é a importância deste vídeo? Não se apavore, né? Se acontecer isso com o seu notebook, muitas vezes a gente se apavora achando que perdeu tudo, né? Dá uma verificada, dá uma meditada, porque às vezes pode ser bem simples, ok? E, mais importante, é possível estar economizando aí, né, um bom valor em dinheiro aí, com algo que pode ser simples e que nós mesmos podemos estar reparando. Então esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, dá um joinha, se inscreva no canal e compartilhe, ok? Tá? Agora vou estar fazendo aqui o devido reparo no Windows, né? Devido ao possível desligamento inadequado, mas antes disso ele nem reconhecia o SSD neste caso. Ok? Espero que todos tenham gostado do vídeo, tenham entendido, ok? Logo mais vou estar postando mais vídeos a respeito da tecnologia SSD, SSD versus HD, ok? Até mais.